Minha saudação a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui no livro de Isaías, capítulo 6, começando no versículo 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Depois a iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Até o versículo 8. Glória a Deus. Aleluia. Quero ir aqui na mensagem de Mombrana, a influência de um homem sobre outro. Vou aqui para o 89, parágrafo 89. A visão no templo. Olha, meu irmão, minha irmã, o rei Uzias, ele se apoiava, Isaías se apoiava no rei Uzias. Eram muito amigos. Ele se apoiava muito no rei Uzias. Eram muitos amigos, os dois. O rei Uzias era um homem abençoado por Deus até um certo tempo. Agora nós vamos ver aqui a visão no templo. A visão no templo, parágrafo 89. A visão no templo, ele viu em um trono Deus exaltado. Isaías viu Deus sendo exaltado. Agora veja este rei que ele havia feito um exemplo diante de Isaías. Isaías viu que esse rei, tão logo que ele saiu de seu chamado, Deus o feriu com lepra. Então Isaías pensou: o que eu devo fazer? Uzias estava morto. Ele se apoiava muito na força dele, e ele pensou que estava arruinado. O que ele faria? A própria vida, para que tinha chegado ao fim. A própria vida, para que tinha chegado ao fim, quase. Logo que o jovem profeta fez, ele encaminhou-se até ao templo para orar. Ele caiu prostrado ao altar e ele clamou. Algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes Ele deixa a enfermidade nos atingir. Ele deixa decepções, tristeza nos atingir. Algumas vezes Ele faz isso para levá-lo aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Até ali, o profeta, ele era muito influenciado pelo profeta Uzias. Ele até falou que tinha lábios impuros, estava no meio de um povo impuro.
e por os lábios. Ele não tinha tido essa visão ainda. E quando ele viu o rei Uzias ser ferido de lepra, um homem que era muito abençoado por Deus, mas por sair do caminho dele, Deus o feriu com lepra. Levaram ele para uma casa de leproso e ele morreu com lepra. Então o profeta Isaías, quando viu isso aqui, ele correu para o templo para orar. Então, meu irmão, minha irmã, até algumas vezes ele faz isso para levá-los aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isto. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disto. Note, Isaías sabia que ele devia encontrar algo diferente. Logo, o que ele fez? Ele foi ao templo, ele levantou suas mãos e ele clamou a Deus, e ele caiu em uma visão. Enquanto ele caiu na visão, e quando ele caiu na visão, ele viu Deus, não em um trono aqui embaixo, porém exaltado bem alto. Oh, que coisa! Seu séquito o estava seguindo, e exaltado nos céus, e ele viu de um lado para o outro, através do templo, serafins voando. Oh, que coisa! Serafins, e isto significa queimadores. A palavra serafim significa o qual está perto do altar. Realmente, os serafins são aqueles que recebem o sacrifício e limpam o adorador, e então o apresentam a Deus. Serafins faz, é o que ele faz. Agora, estes serafins eram seres angelicais, e eles são os mais próximos de Deus, bem no altar, e eles recebem o sacrifício. Isto mostra justiça de Deus, que o pecado não pode vir em sua presença, a não ser que tenha sido expiado. Está vendo? E estes serafins, lembram-se, nas 7 eras da igreja, como eles guardavam aqueles evangelhos, um de cada lado. Lembram? De cada lado? Lembram-se, nós os levamos de volta ao jardim do Éden, com uma espada inflamada parada ali. Era eles lá também. Os evangelhos do jardim do Éden, eles guardam o altar. Aleluia. Isaías, o grande profeta, quando ele caiu no Espírito, ele viu primeiro Deus assentado bem alto nos céus, acima de qualquer rei terrestre. Disse: eu vi o rei, o Senhor, assentado no alto e exaltado. Então ele viu o verdadeiro rei, e seu séquito o estava seguindo. Ele não tinha visto ainda, não tinha tido essa visão. Ele se apoiava num rei terrestre aqui, mas agora a coisa mudou, e ele estava olhando para uma visão do rei Jesus Cristo, nosso Deus, Jesus Cristo, assentado acima de todas as coisas. E ele logo viu que as coisas aqui não têm significado, é muito pouco significado. Significado é de Deus, trono do grande Deus Todo-Poderoso. Ainda que Uzias era um homem abençoado no seu trabalho de rei, mas quando ele foi queimar o incenso, quando ele foi fazer o serviço de um sacerdote, então ele pegou lepra. E ele viu os serafins voando pelo sacrifício. Eles tinham asas sobre seus rostos, asas sobre seus pés, e eles estavam voando com 2 asas, e eles estavam clamando: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso,
Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Que música, que ritmo. Você diz, eles deviam estar dizendo isso bem de leve. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Irmão Vladimir, Isaías, parágrafo 96. Isaías disse: quando eles falavam, as colunas do edifício tremiam com as suas vozes. Agora eles não estavam simplesmente dizendo santo, santo, santo. Não. O irmão Branham imita, oh, que voz, e disse: e as colunas moviam e tremiam com suas vozes. Eles estavam clamando. Aqueles seres angelicais parados perto do lado de Deus, gritando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que visão! Que coisa! Note novamente Isaías, que havia estado se apoiando na força de Uzias e o viu morrer debaixo do juízo de Deus. E então viu estes santos seres que estavam perto do lado de Deus, os serafins clamando: santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqueles santos anjos cobriam suas faces, suas faces. Santos anjos cobriam faces santas no meio de um Deus santo. Então, quem somos nós? E agora, essência, quem somos nós? Se esses santos anjos cobriam suas faces na presença de Deus, e quem somos nós? E quem somos nós? Oh, vocês metodistas e batistas e presbiterianos e pentecostais, quem somos nós? Quando os santos anjos escondem suas santas faces sob as asas para permanecer na presença de Deus. Quando anjos, um ser que não está na realidade, um ser que está na realidade além dos anjos. Os anjos não permanecem ali, somente os serafins, eles estão além dos anjos, estão além, mais próximo de Deus. E Deus é tão santo que até cobrem suas faces na presença de um Deus santo. E a única coisa que eles podiam dizer era: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma cobertura especial para eles permanecerem na presença de Deus. Eles tinham uma cobertura para permanecer na presença de Deus. Que tipo de cobertura nós necessitamos? Eles tinham que estar cobertos. Agora eu desejo dizer isto, agora mesmo. O serafim é o sangue de Jesus Cristo, é totalmente suficiente. Cristo nunca morreu por aquele serafim. Não, Senhor. Porém, eles foram seres criados. Cristo nunca morreu por eles. Eles nunca pecaram. Mas mesmo assim, tem uma cobertura. Ele nunca morreu pelos anjos. Ele morreu pelos pecadores. Ele nunca morreu por pessoas santas. Ele morreu por ímpios. E enquanto você pensa que você é santo, ele nunca lhe fez nenhum bem. Ele nunca lhe fez nenhum bem. Porém, quando você compreende que você não é nada, então ele morreu por você. Está vendo? Quando você compreende que você não é nada, então ele é aquele. Você foi aquele por quem ele morreu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é todo santo.
você santidade. Isso é tudo pureza. Agora vamos notar estas asas por alguns minutos. Nós encontramos que com duas asas, ele cobria sua face, cobria sua face. Que coisa! Pense, até mesmo os santos anjos cobriam suas santas faces na presença de um santo Deus. Aleluia! Glória a Deus! E a única coisa que eles podiam dizer era: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E nos conta que eles clamavam dia e noite. Esse é o primeiro degrau de Deus descendo. Dia e noite, sem parar. E você pensa que nós fazemos muito barulho? Porque você pensa de milhões daqueles ao redor do trono, como uma voz que estremecia as colunas do templo, quando somente uns deles clamavam: Santo, 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 Santo. Você sabe, é sua voz que estremecia o templo, quando milhões deles clamando ao redor do trono de Deus: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, com asas sobre suas faces, asas sobre seus pés, com asas em reverência, em respeito. Oh, que coisa! Agora não há reverência ou respeito por nada que fale sobre santidade. Você fala sobre santidade, você é chamado de santo rolador. É disso que eles chamam, santo rolador. Não há reverência nem respeito por Deus, nem por seu povo, nem por sua palavra. Nós não vemos mais isso, com exceção de poucos que têm esse respeito, a reverência, exceção de muitos poucos, só com exceção de muitos poucos. Glória a Deus, aleluia. Então, diz assim: nem por seu povo, nem por sua palavra. Agora, aonde é que este grupo vai terminar? Aonde vai terminar? Se não tem respeito, não tem reverência, quando anjos que nunca pecaram cobrem suas faces. Agora, aonde esse grupo vai terminar? Que desrespeita a Deus, desrespeita o povo de Deus, desrespeita a palavra de Deus, não tem respeito por Deus, nem por sua palavra, nem pelo seu povo. Aonde esse grupo vai terminar? Aonde? Olha, meu irmão, minha irmã, agora então não há essa reverência nem respeito. Agora, aonde é que este grupo vai terminar? Eu penso que você está certo, bem. Você acertou em cheio dessa vez, ele falando para mim. Filho, sim, isso até que está certo. Aonde este grupo irreverente vai terminar então? Aonde este grupo irreverente vai terminar? Vai terminar isso mesmo. Aqueles que absolutamente não têm nenhum respeito por Deus. Você sabe, costumava ser que se uma mulher ou um homem dissesse que fosse cristão, as pessoas respeitavam isso. Porém hoje apenas gostam de ver quantas zombarias podem fazer disso.
Eles gostam de ver isso, da zombaria. Não querem respeitar, gostam de ver zombaria. Está vendo? Grupo irreverente, que coisa. Porque você sabe de uma coisa? Esta é a razão. Eles não estão conscientes que essa é a verdade. Eles não estão conscientes de Deus. Eles não se lembram que a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados em volta daqueles que o temem. Eles não só visitam, eles se acampam ao redor daqueles que o temem. Eles armam a tendas ao redor daqueles que o temem. Eles não apenas simplesmente vêm e os visitam, eles fixam suas tendas. Amém. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem, o seu nome. Acampar é armar as tendas e se estabelecer ali. Não é apenas visitar. Não. Eles permanecem ali dia e noite. O velho irmão de cor cantava essa canção: os anjos velam por mim. Dizia: o dia inteiro, a noite inteira, os anjos velam por mim. Era um irmão de cor que cantava essa canção. Aleluia. Isso é correto. O dia inteiro e a noite inteira os anjos velam por mim. Jesus disse sobre aqueles pequeninos, disse: cuidais para que não ofenda um deles, pois os seus anjos sempre contemplam a face do meu Pai, o qual está no céu. Está vendo? Eles sempre estão acampados ao redor, cuidando desses, e eles nem mesmo creem nisso, que eles se acampam ao nosso redor. Pessoas ímpias, nós vamos chegar no que é santidade e impiedade pela manhã, se o Senhor permitir. Irmão Branda falando lá no culto, aleluia, glória a Deus. Agora note, eles nem mesmo creem nisso. Eles têm perdido toda a decência, todo o respeito, toda a reverência, e todavia vão à igreja. O grupo mais irreverente que há são aqueles que vão à igreja. Isso é correto. Não é só por ir à igreja. Vai à igreja, mas não tem reverência. E nada serve, porque não tem a reverência. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, e um velho contrabandista de bebida alcoólica, destilador clandestino, descendo a rua, passando em volta, e meio bêbado, você fala com ele sobre o Senhor, ele permanece e fala com você. Alguns desses conservatistas, assim chamados, crentes, membros de igreja, riem bem em sua cara, porque eles não desejam, certamente, eles são irreverentes. O profeta fala aqui, olha, eu vou repetir isso aqui. Olha, e um velho contrabandista de bebida alcoólica, às vezes respeita mais, destilador clandestino, descendo a rua, passando em volta, e meio bêbado, você fala com ele sobre o Senhor, ele permanece e fala com você. Alguns desses conservatistas, assim chamados crentes, membros de igreja, riem bem em sua cara,
porque eles não desejam. Certamente eles são irreverentes. Pensa-se que tem que pertencer à panelinha deles, ou nem mesmo se vive nas boas graças, ou nem mesmo se vive nas boas graças deles. Está vendo? É a verdade, irreverentes. Agora estes anjos, quando eles estão na presença de Deus, criam nisto. Davi disse: vocês se lembram que nós tivemos aqui umas noites atrás, quando eu estava pregando sobre algo? E ele disse, Davi disse: eu coloco o Senhor sempre diante de mim, para que eu não seja movido além disso. Ele disse: então, quando eu faço isso, minha carne descansará em esperança. Sim, Senhor, porque eu sei, porque Ele não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o seu santo veja corrupção, pois o Senhor está sempre diante de mim. Glória a Deus, aleluia. Isso foi o que Davi falou. Aonde quer que você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e o amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele. Se um rapaz o chama de santo rolador, coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido fica irado, coloque Deus. Se os filhos o irritam, coloque Deus. Está vendo? Seja o que for que você faça, coloque Deus. Se papai e mamãe lhe dão uma pequena surra e o corrigem, coloque Deus. Lembram o que Deus disse sobre isso? Crie uma criança no caminho que ela deveria ir. Está vendo? Sempre lembre-se, coloque Deus. Ponha Deus diante de você e você terá reverência por Deus e respeito por Ele. Isso é correto. Aleluia. Glória a Deus. Agora observe. Com duas asas eles cobriam a sua face. E com duas asas, isso significa reverência quando cobre a face. É você ser reverente. Reverência diante de Deus. Inclinam, cobriam suas faces. Agora nós temos asa para com a qual cobrir nosso rosto. É reverência. Nós inclinamos nossas cabeças aos seus pés. Inclinamos nossas cabeças e oramos em reverência, respeito. Sim, Senhor, reconheça isto. E com duas asas ele cobria os seus pés, cobria seus pés, representavam humildade e respeito. Quando você quer cobrir as suas asas, a sua face, você tem asas, chama-se reverência. Cobrir seus pés é respeito, é humildade e respeito. Quando você tem humildade e respeito, você está cobrindo seus pés. Como Moisés, o respeito de Deus. Como Moisés, o respeito de Deus, lhe dizendo que ele estava sobre terra santa, ele tirou suas sandálias. Está vendo? Ele fez algo aos seus pés. Paulo, em respeito a Deus, reverência. Quando o anjo do Senhor veio diante dele, naquela coluna de fogo, ele caiu em terra sobre seu rosto. Respeito. João Batista, ele teve tal respeito. Quando ele viu Jesus vindo, ele disse: eu não sou digno
nem mesmo de tocar seus pés. Está vendo? Os pés mostrando respeito. Está vendo? Ou seja consciente aqui. Seja consciente. Aqui há somente uma coisa de que ser consciente de sua pequenez. Se você deseja conseguir alguma coisa com Deus, faça-se verdadeiramente pequeno. Não se faça grande como Uzias. Ele entrou ali e ele disse: eu ferirei isto de qualquer maneira, eu farei isto de qualquer maneira, se eu não é de sua conta dizer-me. Está vendo? E se irou contra os outros sacerdotes. Ele deveria ter feito a si mesmo humilde. Sim, servos de Cristo, me perdoe, era para ele ter feito isso. Ele nunca teria ficado leproso. Não, eu sei que é o trabalho de vocês. Deus os chamou. Era para ter falado isso para os sacerdotes. Esse é o ofício de vocês. Sigam adiante e façam isso, senhores. Eu sinto muito. Tivesse se afastado, haveria sido uma escritura diferente neste livro. Porém, quando ele foi corrigido, ele ficou irado. Você pode corrigir as pessoas sobre algo ou dizer-lhes sobre seu erro. Eles deixam a igreja, eles desejam. Vá a alguém, diga para as mulheres que elas não deveriam usar cabelos curtos. Bem, eu irei a algum lugar onde elas possam usar. Não obedece. Uma dama, eu quero dizer aqui para vocês, que já está perto da hora de encerrar, que com duas eles voavam. O irmão Brando disse que as duas que eles voavam era que ele estava sempre em ação. Com duas cobriu sua face, com duas cobriu seus pés, reverência, humildade, e com duas eles voavam. Isso é o que as asas representam. Voar é viver em ação para Deus. Viver em ação para Deus. Com duas eles voavam. Nós temos que estar em ação. Voar é ação. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar aqui, porque o tempo já vai encerrando, e vamos fazer como os serafins com duas asas, que é a reverência, nós cobre nossa face. Com duas asas, que é humildade e respeito, nós cobre nossos pés. E com duas eles voavam. Nós estamos sempre em ação, para você ficar sabendo. Você viver em ação para Deus. Em ação é se movendo. Deus abençoe a vocês que ouviram esta pequena mensagem, curta mensagem, mas de grande poder. E traz uma lição para nós. Que aconteceu lá, traz uma lição para nós. Quando o profeta Isaías, ele viu aquele alto e sublime trono de um rei assentado, era o Deus Todo-Poderoso. E ele viu o que tinha acontecido com o rei Uzias, quando desobedeceu a Deus. Então ele correu para o altar e teve essa visão. E um anjo levou uma brasa viva que representa o batismo do Espírito Santo, para queimar a impureza. E ele vivia no meio de gente impuro. Ele disse: eu de lábios impuros, habito no meio de pessoas impuras. Então o anjo foi e purificou ele, a ponto que quando Deus disse: quem irá por nós? Ele disse: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Então Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.